Meu nome é Chloe Marie Santos. Tenho 16 anos. E no dia 22 de outubro de 2026, eu morri por 7 minutos depois que meu coração parou, durante o que os médicos chamaram de parada cardíaca súbita, enquanto eu me preparava para ir à escola no meu quarto. Eu era uma aluna do 3º ano na Lincoln High School, em Sacramento. Eu morava com minha mãe, que trabalhava em 2 empregos para nos sustentar. Depois que meu pai nos deixou quando eu tinha 12 anos, eu não era popular, mas tinha alguns amigos próximos. Passava a maior parte do tempo estudando porque queria entrar em uma boa faculdade e deixar minha mãe orgulhosa. Eu acreditava em Deus. Às vezes participava de grupos de jovens, mas, honestamente, estava mais preocupada com minhas notas do SAT do que com minha vida espiritual. Eu era apenas uma adolescente comum tentando descobrir quem eu deveria ser. De repente, me vi olhando para mim mesma do teto. Minha mãe estava me sacudindo, gritando. Ela estava ao telefone com o 911, chorando tanto que mal conseguia falar. Eu queria dizer a ela que estava bem, mas não conseguia. Eu estava lá, mas não estava. Vi ela tentar fazer RCP como mostram na TV, mas não estava funcionando. Eu senti tanta pena dela. Ela parecia tão assustada e sozinha. Então, tudo ao meu redor começou a desaparecer como se alguém estivesse diminuindo as luzes de um palco. Mas eu não estava com medo. Senti uma paz incrível me envolver. Como quando você é pequeno e sua mãe te envolve em um cobertor quente após o banho. Quando o desvanecimento parou, eu estava em um lugar que não parecia com nenhum outro que eu já tivesse estado. O chão era macio, como grama, mas brilhava com uma luz branca suave. Não havia prédios, nem árvores, apenas esse espaço infinito e bonito, que parecia seguro e perfeito. Foi então que eu o senti antes de vê-lo. Era como se o próprio ar tivesse mudado. Como quando você entra em uma sala e pode sentir que alguém está lá, mesmo com os olhos fechados. Mas esse sentimento era muito maior do que isso. Era amor. Mas não o tipo de amor que eu conhecia. Era um amor tão poderoso que me fez querer chorar e rir e cair ao mesmo tempo. Então ele falou, e ainda não consigo explicar como era sua voz. Não era alta, mas preenchia tudo. Não estava apenas nos meus ouvidos, estava nos meus ossos, no meu coração. Em partes de mim que eu nem sabia que existiam. Chloe, eu me virei e lá estava ele, Jesus. Mas ele não era como o Jesus que eu tinha visto nos vitrais da igreja ou nas fotos da minha avó. Ele era jovem, talvez na casa dos 20 anos, com cabelo escuro e olhos tão cheios de vida que pareciam brilhar. Sua pele tinha um brilho, como se houvesse luz vindo de dentro dele. Quando ele sorriu para mim, senti como se eu fosse a única pessoa que já importou para ele. Estou morta, eu sussurrei. Ele se aproximou, e pude ver que seus olhos eram da cor de águas profundas, mas pareciam ter estrelas neles. Estamos aqui comigo agora, ele disse. E há coisas que preciso que você veja. Ele estendeu a mão, e quando eu a segurei, senti um calor percorrer todo o meu corpo. Era como todos os sentimentos bons que eu já tive. Manhã de Natal, abraços da minha mãe, férias de verão, tirar um ar em uma prova para a qual eu tinha me esforçado. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. De repente, estávamos em outro lugar completamente. Estávamos em pé, em algo que parecia uma colina, mas eu podia ver o mundo inteiro se espalhar abaixo de nós como um mapa vivo. Eu podia ver cidades e oceanos e montanhas, todos brilhando suavemente. O tempo está chegando, disse Jesus, e sua voz ficou mais séria, quando permitirei que a escuridão cubra a terra por 3 dias, mas primeiro darei aos meus filhos 3 sinais para ajudá-los a se preparar. Enquanto ele falava, o mundo abaixo de nós começou a se mover como se eu estivesse assistindo a um filme. O primeiro sinal, ele disse, será um som. De repente, eu o ouvi. Era o som mais bonito que eu já tinha ouvido, mas também o mais poderoso. Era como música, mas mais profundo que música. Como se a própria terra estivesse cantando, parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, do céu, do chão, do ar entre nós. Este som será ouvido por todas as pessoas na terra.
Jesus explicou. Durará exatamente 7 minutos. Quando meu povo ouvi-lo, algo despertará em seus corações. Eles sentirão uma urgência de se preparar, não apenas suas casas, mas suas almas. Eu vi pessoas em todo o mundo pararem o que estavam fazendo. Alguns caíram de joelhos exatamente onde estavam. Outros olharam para o céu com admiração. Mas eu pude ver que algumas pessoas estavam com medo, tapando os ouvidos, fugindo do som em vez de ouvi-lo. Para o que eles devem se preparar? Eu perguntei. Jesus me olhou com tanta ternura. Eles precisam perdoar Chloe. O som fará os corações antigos parecerem insuportáveis. Relacionamentos rompidos doerão, como feridas frescas. Este é meu espírito chamando-os para fazer as pazes, antes que a escuridão venha. Eu vi famílias tendo conversas, que evitaram por anos. Vi pessoas fazendo telefonemas, escrevendo cartas, aparecendo em portas que juraram nunca mais passar. Mas também vi outros que ignoraram o sentimento, que permaneceram zangados e amargos, mesmo quando seus corações estavam se partindo. O segundo sinal, continuou Jesus, serão as luzes. A cena mudou, e agora eu estava olhando para o céu noturno, mas não era normal. Havia cores dançando por ele que eu nunca tinha visto antes. Roxos profundos e dourados brilhantes e brancos prateados, movendo-se como cortinas ao vento. Essas luzes aparecerão por 3 noites seguidas. Disse Jesus, elas serão visíveis de todas as partes da terra. Quando meu povo as vir, saberá que o tempo está muito próximo. Eles se reunirão em suas casas e passarão essas 3 noites em oração e preparação. Eu vi pessoas saindo de suas casas para olhar para o céu, apontavam maravilhados. Alguns adultos estavam com medo, mas outros, aqueles que tinham ouvido o som, estavam ocupados, estavam enchendo recipientes com água, juntando velas, chamando suas famílias para voltarem para casa. E o terceiro sinal eu perguntei. Embora parte de mim não quisesse saber, Jesus se virou para olhar diretamente para mim, e eu vi algo em seus olhos que apertou meu peito. Era tristeza, mas também esperança. O terceiro sinal será o silêncio. Tudo ao nosso redor ficou completamente quieto. Não apenas quieto, silencioso de uma forma que parecia sobrenatural. Como se até o ar tivesse parado de se mover. Por 1 hora inteira, ele disse, todas as máquinas feitas por mãos humanas pararão de funcionar. Carros não ligarão. Telefones ficarão mudos. Quando a eletricidade pausar, apenas os sons que eu criei, vento, água, pássaros, permanecerão. Eu vi isso acontecer. Cidades ficaram completamente silenciosas. Pessoas saíram dos prédios confusas e assustadas. Semáforos apagaram. Telas de celulares ficaram pretas. Mas naquele silêncio algo bonito aconteceu. As pessoas começaram a falar umas com as outras. Realmente falar. Aqueles que não falavam há anos estavam de repente tendo conversas. Famílias estavam se reunindo sem distrações. Quando o silêncio terminar, disse Jesus, meu povo terá exatamente 24 horas antes que os 3 dias de escuridão comecem. Por que escuridão? Eu perguntei. E minha voz saiu menor do que eu pretendia. Jesus se ajoelhou. Jesus se ajoelhou para que estivéssemos olho no olho. Como o mundo esqueceu como estar em silêncio comigo, eles preenchem cada momento com barulho e luzes e distrações. Eles adoram seus dispositivos mais do que me adoram. Por 3 dias, eu removerei tudo do que desvia sua atenção do que realmente importa. Ele me mostrou como seria. Uma escuridão tão completa que velas e fogueiras eram a única luz. Sem eletricidade, em lugar nenhum, sem internet, sem TV, sem telefones, apenas famílias sentadas juntas, conversando, rezando, lembrando como ser humano. Aqueles que prepararam seus corações não terão medo, disse Jesus. Eles usarão esse tempo para se aproximar de mim e uns dos outros. Eles descobrirão que não precisam de todas as coisas que pensavam precisar para serem felizes. Mas eu também vi o outro lado. Pessoas que não se prepararam, que ignoraram todos os 3 sinais, estavam em pânico. Algumas estavam tentando invadir lojas. Outras estavam brigando pelo pouco que tinham. A escuridão que era para trazer paz tinha se tornado seu pior pesadelo, porque não sabiam como ficar em silêncio.
Senhor, eu disse e comecei a chorar. Por que você está me mostrando isso? Eu sou apenas uma criança, ninguém vai acreditar em mim. Jesus se aproximou e enxugou as lágrimas do meu rosto. Chloe, você acha que eu te escolhi por acaso? Você tem algo que muitos adultos perderam. Você ainda acredita em coisas que não pode ver. Seu coração ainda é suave o suficiente para ouvir minha voz. Então, ele me mostrou algo que partiu meu coração. Eu vi minha mãe sentada ao lado da minha cama de hospital, segurando minha mão. Máquinas estavam apitando ao meu redor. Mas os números não eram bons. Um médico estava falando com ela em voz baixa, e eu pude ver pelo rosto dele que ele estava dizendo a ela para se preparar para o pior. Eu não quero voltar, eu disse. E eu quis dizer isso com tudo em mim. Estar com Jesus parecia voltar para casa, para um lugar que eu estava sentindo falta a vida toda sem saber. Por favor, posso ficar aqui? Jesus se levantou e me puxou para o abraço mais quente e seguro que eu já senti. Eu sei que você está cansada, pequena. Eu sei que o mundo é difícil, especialmente para alguém da sua idade. Mas sua mãe precisa de você. E eu preciso que você diga às pessoas o que você viu. Mas e se eles não acreditarem em mim? E se acharem que estou inventando? Ele me segurou mais forte. Alguns acreditarão, outros não. Mas esse não é o seu trabalho se preocupar. Seu trabalho é plantar a semente. Eu cuidarei de fazê-la crescer. Eu olhei de volta para a terra, para minha mãe chorando sobre meu corpo. Eu vou te ver de novo. Toda vez que você rezar, eu estarei lá, ele disse. Toda vez que você escolher a bondade em vez da raiva, toda vez que você perdoar em vez de guardar rancor, toda vez que você ajudar alguém que está sofrendo, eu estarei bem ali com você. E quando seu verdadeiro tempo chegar, daqui a muitos anos, eu estarei esperando. Ele beijou o topo da minha cabeça, e eu senti um amor tão avassalador que pensei que poderia desaparecer nele. Agora vá, ele disse. Diga a eles o que você viu. Ajude-os a preparar seus corações. E Chloe, não tenha medo. Eu estou no controle de tudo que está por vir. A próxima coisa que eu soube, estava sendo puxada para longe dele, e lutei com tudo o que eu tinha. Eu não queria deixar aquele amor, aquela paz, aquele perfeito senso de pertencimento. Mas então, ouvi a voz da minha mãe, distante, mas ficando mais clara. Por favor, querida, por favor, volte para mim. Eu não posso fazer isso sem você. Eu ofeguei tão forte, que doeu. As luzes do hospital eram tão brilhantes que tive que apertar os olhos. Havia máquinas por toda parte, apitando e zumbindo. Um médico estava inclinado sobre mim com a expressão mais chocada que eu já tinha visto. Isso é impossível, ele disse para uma enfermeira. Ela estava sem pulso por 37 minutos. Deveria haver dano cerebral. Deveria haver. Isso não faz sentido. Minha mãe agarrou minha mão e começou a chorar tanto que estava tremendo. Oh, Chloe, oh querida, eu pensei que tinha te perdido para sempre. Eu tentei falar, mas minha garganta estava tão seca. Finalmente consegui sussurrar. Mãe, eu vi Jesus. Ela apenas me segurou e disse. Os médicos me mantiveram no hospital por uma semana, fazendo teste após teste. Eles não conseguiram explicar o que aconteceu. Meu coração estava perfeitamente bem. Meus exames cerebrais estavam normais. Eles chamaram de milagre. Mas eu sabia o que realmente era. Era Jesus me dando uma segunda chance e uma missão. Quando finalmente contei à minha mãe tudo o que eu tinha visto, ela apenas ouviu em silêncio. Quando terminei, ela ficou quieta por um longo tempo. Então ela disse: Querida, eu tenho sentido algo estranho ultimamente. Como se eu precisasse começar a me preparar para algo. Mas eu não sabia o quê. Agora acho que sei. Isso foi há 6 meses. Desde então, tenho compartilhado minha história com qualquer um que esteja disposto a ouvir. Algumas crianças na escola acham que sou estranha agora. Alguns adultos ficam chateados.
como se eu estivesse tentando assustá-los. Outros ouvem com lágrimas nos olhos porque sentem isso também. Eles sentem que algo está vindo. Eu mudei muito desde que isso aconteceu. As coisas que costumavam me estressar, notas, popularidade, e em qual faculdade eu vou entrar. Nada disso parece tão importante agora. Eu passo mais tempo com minha mãe. Sou mais gentil com as crianças na escola que não têm amigos. Eu rezo todos os dias, não porque eu tenha que fazer isso, mas porque quero falar com Jesus novamente. Eu continuo pensando naqueles 3 sinais. O som que durará 7 minutos. As luzes no céu por 3 noites. O silêncio. Por 1 hora. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas eu sei que vai. E quando acontecer, quero estar pronta. Quero que todos estejam prontos. Se você está ouvindo isso, por favor, não pense que sou apenas uma adolescente maluca inventando coisas. Eu sei como isso soa, mas também sei o que experimentei. Eu segurei a mão de Jesus. Eu senti seu amor. Eu vi o que está por vir. Os 3 dias de escuridão não são para nos punir. Eles são para nos salvar, para nos ajudar a lembrar do que realmente importa, para nos trazer de volta a Deus quando estamos tão distraídos por tudo mais. Você pode começar a se preparar agora. E eu não quero dizer apenas estocar comida e velas, embora isso também seja importante. Quero dizer preparar seu coração, perdoar as pessoas que te machucaram, mesmo que elas não mereçam. Diga à sua família que você os ama, mesmo que pareça estranho. Reze, mesmo que você não tenha certeza de como. Leia a Bíblia, mesmo que você nunca a tenha aberto antes. E quando você ouvir aquele som lindo e poderoso do céu, não tenha medo, não é o fim do mundo. É Jesus chamando seus filhos para casa. Eu morri por 7 minutos e voltei para te contar isso. O céu é real. Jesus é real. E Ele te ama mais. Ele te ama o suficiente para te avisar sobre o que está por vir, para que você possa estar pronto. A questão não é se você acredita em mim. A questão é o que você vai fazer a respeito. Porque quando aquele som vier, quando aquelas luzes aparecerem, quando o silêncio cair, será tarde demais para preparar seu coração. Mas ainda não é tarde agora. Agora. Você pode escolher ouvir. Você pode escolher se preparar. Você pode escolher voltar para aquele que está esperando por você a vida toda. Não espere. Por favor. Não espere. Porque eu vi o que está por vir. E eu vi seu amor. E eu quero que todos estejam prontos para ambos.